Seja feita a tua vontade. É sobre essa parte da oração do Pai Nosso que nós vamos estar falando nesse vídeo. Se você deseja acessar tudo aquilo que já foi colocado nos vídeos disponibilizados nesse canal acerca da oração do Pai Nosso, eu vou deixar o card aqui em cima e você pode acessar todos os vídeos que ensinam como nós de fato devemos orar. Os princípios contidos na oração do Pai Nosso, que é como se fosse um mapa, uma maquete, para que a gente faça todas as nossas orações. E nós, como cristãos, precisamos levar isso muito a sério, porque um cristão deve orar, mas como nós vamos orar bem se não conhecemos as lições de Jesus sobre como nós devemos fazer nossas orações? Muitas pessoas têm uma compreensão errada dessa parte da oração do Pai Nosso, que ensina que nós devemos pedir que seja feita a vontade de Deus. Pensam que por causa desse pedido nós estamos reduzindo a força das nossas orações. Não adiantaria nada pedir se a gente está pedindo também que seja feita a vontade de Deus. Mas isso, na verdade, não é o melhor entendimento. Nós precisamos compreender de fato aquilo que Jesus está nos ensinando. O que ele está nos ensinando é que nós precisamos ter fé e acreditar naquilo que ele já ensinara antes. Ele ensinou que é um pai perfeito, é um pai que está nos céus. E nós, como filhos que acreditamos nesse pai de amor, nesse pai que sabe todas as coisas, que habita nos altos céus, diferente da gente que habita no térreo, Deus habita na cobertura, ele vê o que está à frente de maneira muito mais clara, lúcida e transparente. É exatamente por isso que nós precisamos pedir que seja feita a vontade dele, não a nossa, porque nossas vontades são falhas, nossas vontades são imperfeitas, nossas vontades são humanas, nossas vontades são completamente restritas à nossa percepção do mundo. Deus ele vê além, Deus ele vê do céu, Deus ele vê mais amplamente. E se nós de fato acreditamos nesse Deus, é muito melhor que a vontade dele seja feita do que a nossa. É muito melhor que ele faça aquilo que ele deseja do que aquilo que nós pedimos. E quantas vezes, na verdade, nós olhamos para trás e agradecemos a Deus por não ter realizado aquilo que nós pedimos a Ele? Quantas vezes nós olhamos para trás e dizemos, Senhor, muito obrigado porque a minha oração não foi respondida. E a gente tem que colocar isso em prática por meio das nossas orações. Se puder, Deus fará. Mas se não for bom para mim, não for bom para nós, Deus, não faça aquilo que eu estou pedindo. A oração do Pai Nosso defende a gente de nossas más vontades. E a nossa maturidade cristã vai reduzindo cada vez mais as nossas palavras e nossas orações, até que reste somente 5. Seja feita a tua vontade. Esse é o ensino do Pai Nosso que está em consonância com outras diversas passagens das Escrituras. Não é um entendimento raso de um versículo isolado, mas se harmoniza com as demais passagens contidas nas Escrituras sagradas. E esse é um segredo hermenêutico, comparar escrituras com escrituras. Não é interessante que no deserto até mesmo o diabo lança a Bíblia contra Jesus? Mas mais interessante ainda é que Jesus devolve com o ensino de que também está escrito. O adversário queria enganar Jesus com a própria palavra de Deus, mas Jesus dá um tratamento cirúrgico de como deve ser feita a interpretação de uma passagem bíblica. Ele nos ensina que as passagens bíblicas devem ser interpretadas em harmonia com outros textos sagrados também. Analisar o que o texto diz, mas analisar também o que outros textos dizem. E é interessante que em 1 João, capítulo de número 5, verso 14, a palavra de Deus diz assim, e esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Veja bem a frase, segundo a sua vontade, não é? Então, a oração do Pai Nosso se harmoniza com aquilo que outras passagens das Escrituras também ensinam. Se a gente pedir alguma coisa segundo a sua vontade, não é o ensino. Então, se a gente pedir conforme a vontade de Deus, isso será feito. Mas se a gente pedir algo que não seja de acordo com a vontade de Deus, é muito melhor que não seja feito aquilo que a gente pediu, não é verdade? Então, a própria palavra de Deus nos ensina que a vontade de Deus ela não deixará de ser feita. É claro que Deus é soberano, ele pode fazer o que quiser, da forma que quiser, do jeito que quiser, e eu não tenho dúvida de que se puder ser feito aquilo que a gente pediu, que a gente deseja, que a gente tem no coração, os nossos sonhos, nossos projetos, aquilo que a gente colocou diante dele, ele fará.
Ele arrumará uma forma de fazer, desde que não mude seus planos soberanos e imutáveis. Não é como qualquer pai deseja fazer a vontade do seu filho, desde que obedeça ao plano que o pai traçou. É exatamente isso que a oração do Pai Nosso ela nos ensina. Quando a gente for fazer nossas orações, a gente deve sempre condicionar, pedir a Deus: Senhor, eu tenho esse desejo, Senhor, eu tenho essa vontade, mas eu reduzo a minha vontade, porque eu prefiro que seja feita a tua vontade, porque a tua vontade, né, segundo a própria Escritura também nos ensina, é boa, perfeita e agradável. E se nós acreditarmos de fato nisso, nós não teremos dificuldade nenhuma em fazer a oração, todas as nossas orações, condicionando os nossos pedidos à vontade de Deus. Eu, pelo menos, não teria coragem, se eu soubesse que teria que arcar com as consequências da realização daquilo que eu peço, não teria coragem de pedir a Deus que seja feito exatamente aquilo que eu gostaria que fosse realizado. Eu prefiro, sem dúvida, colocar esse filtro que é a vontade de Deus, porque Ele sabe melhor do que eu aquilo que vai ser melhor e pior para mim. Não é? As repercussões que terá aquilo que eu estou pedindo e colocando diante dele. Por isso, aquele que ora de maneira madura, ele vai desejar condicionar a realização dos seus pedidos à aprovação de Deus. E se Deus disser não, ele vai ficar satisfeito, porque o não é uma oração respondida, não é verdade? Quando Deus diz não, Ele está respondendo a nossa oração. Nós pedimos, Ele disse não, e eu agradeço a Ele por ter por ter dado essa resposta negativa, porque eu acredito de fato que Ele sabe o que seja melhor para mim. É exatamente essa a lição que Jesus deseja nos ensinar, por meio dessa parte específica da oração do Pai Nosso, que ensina que nas orações a gente deve pedir, antes de mais nada, que seja feita a vontade de Deus. Isso comprova a nossa fé, isso atesta que nós acreditamos que Ele é um Pai de amor e que sabe o que é melhor para os seus filhos. Ele habita nos céus, vê mais longe, vê mais amplamente do que a gente consegue enxergar. Por isso, não se esqueça, sempre nas suas orações, peça a Deus que, finalmente, em última instância, que a vontade dele seja concretizada. Não deixe de curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal e acessar a playlist sobre todas as lições contidas na oração que o próprio Jesus nos ensinou. A única oração que ele nos ensinou de maneira plena e completa. A constituição das orações, não é? Os princípios que devem conter em todas as nossas orações. Deus abençoe você grandemente.